Saudações, amigas e amigos, eu sou Elison Silva e chego agora com mais uma edição do Quarta Categoria, que é a casa da Série D do Campeonato Brasileiro desde 2020 no mundo dos podcasts e que agora também tem exibição no canal Nosso Futebol. Eu começo pedindo para que você que nos assiste ou nos escuta, que siga a gente no @pcategoria no Instagram e também lá no Threads. Compartilhe nossos episódios e se inscreva no nosso canal do YouTube, o podcast Quarta Categoria. Deixa o like lá nos episódios, que isso nos ajuda bastante. Bom, no último fim de semana tivemos o primeiro jogo das finais da Série D do Campeonato Brasileiro e em um confronto muito animado, né, jogando no Jonas Duarte, o Anápolis venceu o Retrô por 2-1 e agora precisa de apenas um empate para ficar com a taça. Mas vai ter pela frente uma Arena Pernambuco com samba, chopp e ingresso de graça para tentar encher as arquibancadas, e um Retrô que é mais do que especialista nos pênaltis aí pelo decorrer da competição, né? O Retrô chegou nessa fase, nessa decisão, passando em todas as fases pelas cobranças de pênaltis. E aí, quem está aqui comigo para falar aí sobre essa primeira partida da final, e também teremos surpresa na segunda parte do Quarta Categoria, são meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Felipe, você pode trazer aí seu destaque inicial da primeira partida da decisão da Série D? Tá mutado. Agora sim. Saudações, Elison, Marcos e todos nos escutam e nos assistem também pelo Nosso Futebol. Destacar, né, esse jogo que parecia caminhados para o empate, mas acabou que o Breno conseguiu fazer o 2-1 para a Anápolis. Talvez a melhor partida da Anápolis na Série D, logo na final. Um time mais solto, um time que conseguiu jogar muito bem no Jonas Duarte, sem muita pressão, e conseguiu se empenhar muito bem e conseguiu a vantagem, né, para o jogo de volta, para tentar o título nacional, o primeiro título nacional da história do Anápolis. Pois é, quem também está por aqui também é Marcos Barcelos. Marcos, agora a gente está numa moda, né? Não é mais decisão de 180 minutos, é decisão de 200 minutos, que o treinador do Flamengo inventou essa e agora todo mundo quer copiar. O que é que a gente pode esperar aí desse jogo de volta? Mais uma decisão que o Retrô vai levar para os pênaltis? Seja bem-vindo. Olá, Elison, olá, Felipe, olá, amigas e amigos ouvintes e espectadores do Quarta Categoria. Jogo de 200 minutos é considerando que pode haver pênaltis, né? E eu acho que até dá um pouco mais de 20 minutos aí, além do tempo normal. E eu acho que a possibilidade é grande, né? O Anápolis conseguiu aí nessa partida de ida quebrar uma sequência de 5 empates seguidos e largar na frente da decisão, mas no jogo da volta a gente sabe que o Retrô é muito forte na Arena Pernambuco. E o Anápolis tem uma defesa um pouco forte, então mesmo que o Retrô ganhe, vai ser difícil furar essa defesa. Então eu acredito que é coisa de rolar um placar mínimo e nos pênaltis a coisa ser decidida de uma vez por todas. Pois é, eu já tinha até falado no episódio passado, né? Será que dá para pular a final logo para a decisão por pênaltis, que parece algo que está muito escrito para que isso aconteça. Bom, antes da gente, a gente vai para a nossa vinhetinha, né? Mas também já avisando, né, que na segunda parte do Quarta Categoria a gente vai fazer a seleção dos finalistas, fazer um cara a cara, jogador por jogador, posição por posição, para fazer a seleção dos 11 melhores e do treinador também, do melhor treinador entre os dois times, entre Retrô e Anápolis, que vão disputar no próximo domingo o troféu de campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas antes, nossa vinheta e já a gente volta. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. Chegamos agora com essa edição 133 do Quarta Categoria, para quem acompanha a gente desde 2020, né, quando chegamos para preencher essa lacuna da falta de cobertura um pouco mais detalhada e séria, né, da Série D do Campeonato Brasileiro. Aquele ano de pandemia, né, ninguém falava todos os jogos sem público, muita coisa invisível, e a gente, do nosso jeito, a gente vem trazendo desde então aí detalhes e muita seriedade sobre a quarta divisão nacional. E agora a gente começa a comentar sobre o primeiro jogo das finais, né, da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde do último domingo, no estádio Jonas Duarte, o Anápolis abriu o placar com Kevin de cabeça,
Ainda no primeiro tempo, o Retrô empatou com o Denilson, e já na reta final do jogo, né, o Felipe já trouxe, né, que parecia se desenhar um empate, só que em um belo chute de fora da área, o Galo da Comarca garantiu a vitória por 2-1 com um chutaço de Breno. Então, agora o time goiano pode até empatar no jogo de volta para ficar com mais um título da Série D para o estado de Goiás, já que conquistou, o estado, né, conquistou esse título com a Aparecidense pouco tempo atrás, né, em 2021. E o que é que vocês têm a dizer dessa partida, enquanto a gente acompanha também na tela os melhores momentos do jogo? Eu falei, né, que talvez tenha sido a melhor partida do Anápolis, né, na Série D, porque realmente jogou mais solto, mais leve, um time muito mais decisivo no começo, apesar de Retrô ter conseguido um empate, né, logo na partida. Talvez a grande partida do Anápolis na Série D tenha sido aquela do Itabuna, que conseguiu reverter o placar, mas nesse jogo, né, funcionou muito bem o Matheus Lagoa, o Ariel, principalmente dois jogadores que dão força para a equipe, né, que movimentam o time. Eles foram muito bem novamente. O Anápolis criou muitas oportunidades, acabou que depois conseguiu aí equilibrar a partida e ser melhor até do que o Goiano, e fez aí um empate. Mas o Anápolis jogou mais solto, pelo que parece. É um time que vem, como você citou, de vários empates, né? Conseguiu acesso super empate, conseguiu a vaga na final também com 2 empates. E agora conseguiu uma vitória, né? Que não vinha há um bom tempo. Então, um time que é muito copeiro, né? Se mostrou muito copeiro na competição. E no final o Breno consegue fazer o 2-1 quando parecia que se caminharia para ficar tudo igual no placar e a decisão ir para Pernambuco sem vantagem para algum dos times, mas acaba com o Anápolis, que parecia o time mais abaixo, né, digamos, entre finalistas, para conseguir o título, ter essa vantagem agora já nessa partida de ida para conquistar aí o título nacional. Precisa, caso não tome gols, consegue o título. Mas o Retrô tem um ataque forte também, joga muito bem dentro de casa, apesar do jogo contra o Itabaiana na partida de ida não ter vencido, conseguiu reverter o placar fora de casa, mas o jogo está bem aberto ainda, né? O Retrô ainda tem possibilidades, mas o Anápolis fez uma partida bem diferente do que vinha fazendo, né? Um time muito mais incisivo, muito mais proposição para o ataque do que vinha apresentando, que acabou que foi beneficiado, foi gratificado com essa vitória por 2-1, essa vantagem para a partida de volta da competição, da final da Série D. Bom, o Anápolis fez uma bela pressão no início do jogo, né? Acho que nos primeiros 10, 15 minutos, deixou o Retrô bem apertado no seu campo de defesa, e essa pressão acabou surtindo efeito, né? O Kevin fez o gol logo aos 11 minutos, gol de cabeça, né, no cobrança de escanteio no primeiro pau. Depois eu senti que o Retrô cresceu após o gol sofrido, né? Não criou tanto, mas igualou o jogo, começou a ter mais posse de bola e acabou devolvendo na mesma moeda. Chegou o empate ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos. Também cobrança de escanteio, dessa vez no segundo pau. O Denilson cabeceou para empatar a partida. E aí depois eu senti que o Anápolis demorou para voltar ao jogo. Eu senti que o Retrô terminou o primeiro tempo melhor em campo, chegou a botar uma bola na trave ainda, em um chute de longa distância. E aí, na volta do intervalo, eu senti que o segundo tempo foi um pouco mais morno, até que aos 41, né, a defesa do Retrô entregou a paçoca ali, né, com o lateral Leonan. Ele estava dentro da área com a bola dominada, e o Marcão, com toda a sua experiência, foi lá, roubou a bola do Leonan, a bola acabou sobrando pro Breno, né, para ele fazer um golaço, né, bateu no ângulo do goleiro Darley, e no momento que a partida estava se desenhando para o empate, né? Eu confesso assim que eu acho que até seria o placar mais justo pelo que as duas equipes jogaram, né? Mas pelo Anápolis ter sido o time que mais buscou a vitória durante os 90 minutos, durante esses primeiros 90 minutos, acaba que o empate seria mais justo, mas a vitória fica em boas mãos, né? O Anápolis, aí, como eu falei no início do episódio, saiu de uma sequência de 5 empates seguidos e agora o prisma é outro, né? São 8 jogos sem derrota, né? São 3 vitórias e 5 empates, né? Tendo a sua última derrota lá na segunda fase para o Itabuna, naquela partida de ida.
e de lá para cá não perde mais, né? E do lado do Retrô, vai se desenhando um cenário que já é conhecido, né, pela Fênix, que é mais uma adversidade para ter que superar, né? E o roteiro do jogo de volta tá muito bacana, né? Porque de um lado você vai ter um time que sabe muito bem segurar vantagens, que é o caso do Anápolis, contra um time que sabe muito bem enfrentar adversidades, que é o caso do Retrô, né? E tem uma dose também de imprevisibilidade, porque é a primeira vez que o Anápolis vai decidir fora de casa com uma vantagem nas mãos. Geralmente o Anápolis ia para o jogo da volta com um empate, né, como foi no caso nas quartas de final e também na semifinal. Nas oitavas acabou indo para o jogo de volta com uma vitória na partida de ida, só que naquela ocasião ia decidir em casa, agora vai ter que decidir fora, né? E o Retrô, pela primeira vez, também vai decidir em casa com uma desvantagem no primeiro jogo, sendo que na maioria das ocasiões o Retrô estava decidindo fora. Então, talvez o que há de diferente para as duas equipes são esses dois cenários, né? E aí vai ser muito interessante ver qual vai ser a postura a ser adotada por cada uma dessas equipes. E para esse jogo de volta, né? A gente lembra que o Retrô, em toda essa jornada de decisões por pênalti, só contra o América, né? Na segunda fase ele decidiu em casa. De resto, só decidiu fora de casa, sem pressão nenhuma. E agora, né, a diretoria do Retrô vai colocar samba lá antes do jogo, vai dar cerveja de graça, e de novo, assim como foi contra o América de Natal, se não me engano, portões abertos, né, para os torcedores entrarem, né, entrada gratuita para quem for à Arena de Pernambuco para essa decisão. E a gente sabe, né, que o Retrô é um time jovem, um clube jovem, não tem tanta torcida assim, vai muito simpatizante, e agora com esses atrativos, né, vai a galera para curtir um sambinha e tomar sua cervejinha de graça no fim da tarde de domingo. Mas será que isso gera alguma pressão a um time que não está acostumado com isso? Vocês acham que isso aí pode pesar para que o Retrô tenha alguma dificuldade, como teve, por exemplo, no jogo contra o Manauara, né, que criou várias oportunidades, até venceu por 2-0, mas pelo que criou poderia ter feito mais e quase se complica no jogo de volta, né? Perdeu por 2-0 e teve que ir para os pênaltis para se classificar. O Retrô tem uma questão histórica, né? É aquilo que a gente falou, né? Que é um time que não tem títulos, né? Que conseguiu chegar perto já de taças, até mesmo a Série A2 conseguiu ser campeão, a Série A2 Pernambucana conseguiu ser campeão. Claro que os elencos mudam, né? Esse time atual, por exemplo, mostra muita resiliência, né? Mostra muito isso. É um time que passou por todas as fases com os pênaltis. Conseguiu o acesso, conseguiu a vaga final dessa forma, né? Mas claro que esse histórico também reverbera também, né, no atual elenco, porque é uma pressão, mesmo que externa não exista, né? A pressão interna que existe é maior, ao meu ver, do que a externa. E essa questão, eu lembro do jogo contra o Brasiliense, né, que teve essa questão da gratuidade, que os jogadores, né, meio que chamavam o público para o jogo, né, digamos, já que é uma torcida que simpatizantes, não de torcedores de fato do Retrô, né? É um time que não tem essa base construída. Mas isso pode ser uma desvantagem, sim, na volta, mas também pode ser uma questão mais de um alívio também, né? De não ter essa pressão toda, porque a gente sabe que quando o time joga em casa, você quer ver o seu time jogando para frente, né? O Retrô pode ser que não tenha essa questão, apesar, claro, que o torcedor que vai ao estádio vai querer ver o time ser campeão, né? Vai com esse objetivo, mas eu ainda acho que a pressão interna e histórica é maior do que a externa. Então, estou curioso também para ver como é que vai ser isso, né? Se o Retrô vai suportar com torcida com pressão, né? Por ter pessoas ali acompanhando essa saga, ou se não, né? Ou se vai se motivar por isso e conseguir essa remontada, pelo menos te levar para a decisão para os pênaltis, né? O Marcos citou no comentário anterior, né? É um cenário diferente para o clube, para o time, né? Que não, quando jogou em casa, segunda partida veio de empate contra o América, dessa vez vai ter que ir para cima para conseguir fazer 1-0. Tem um ataque muito, muito, muito bom, né? O Mascote com o Hadley, o Júnior Fiaro chegou agora, mas parece que se encaixou bem, substituindo o Fernandinho. Mas é um cenário aí que me parece que a pressão interna e histórica é muito maior do que a externa nesse momento para o Retrô.
Assim, eu acho que pode ocorrer uma pressão. Eu até estava pensando aqui, né, qual seria a expressão mais correta para descrever isso. Eu acredito que seja talvez uma pressão interna por motivos externos, porque o Retrô, como foi falado, que é um time novo, é um time que não tem título, mas se a gente for olhar para um cenário maior, né, olhar um ângulo maior do cenário que o Retrô está inserido, a gente tem um futebol pernambucano que o Sport é o time mais consolidado no estado, mas ainda assim falta algo a mais para se destacar na região Nordeste como um todo e também no cenário nacional como um todo, né? O Sport briga por um acesso na Série B, claro, né? Mas acaba sendo aquele time que é meio ioiô, né? Sobe para A, cai para B, então não tem um trabalho muito consolidado. E de restante você tem o Santa Cruz, que vive uma crise sem precedentes, ano após ano, na luta para ir para uma série, para tentar subir para a Série C, ou às vezes conseguir uma vaga para D, que já está ficando difícil todo ano. O Náutico, que chega em alguns momentos, parece ameaçar cair para D, consegue ficar na C, mas também não faz algo a mais para subir para uma Série B e ter um trabalho mais destacado. E você tem um Retrô que tem um projeto para o futuro, mas que ainda não gerou resultados e tem agora a oportunidade de ter, diante de uma torcida que está conhecendo o Retrô em competição nacional, vendo o Retrô subindo para uma Série C, talvez haja essa pressão para, de fato, marcar um território no futebol pernambucano. E talvez conquistar torcedores mais novos, né? Torcedores que talvez já estão desgastados com relação a suas equipes que não conseguem prosperar em cenário nacional. Então talvez esse tipo de pressão exista. Agora, no jogo em si, analisando individualmente cada atleta, o histórico de cada um, o elenco do Retrô é farto de jogadores experientes, né, sabem lidar muito bem com a pressão de um estádio lotado, de um bom público. Então acho que nesse quesito não. Mas pensando em talvez seja talvez a primeira grande oportunidade de ter um holofote maior com a chance de conquistar um título, talvez esse tipo de pressão exista. Acho que existe uma pressão também no sentido de é um time que não tem torcida, né? Então o pessoal vai lá porque é de graça, porque vai ter samba, porque vai ter cerveja. E aí, se o time começa a perder, vai virar motivo de chacota para todo mundo, né? Vão ficar rindo, vaiando, etc. Pode até transformar a torcida para ir para o Anápolis, porque todo mundo sabe que o Retrô é um time de empresário, que tem muito investimento, e aí isso no futebol brasileiro acaba naturalmente atraindo, né, alguma antipatia. Então é um cenário que eu estou curioso para ver como é que vai ser na Arena de Pernambuco no próximo domingo. E tem uma coisa, Edson, só. Tá. A gente fala muito sobre Retrô não ter títulos, né? O Anápolis tem títulos, né? Foi campeão goiano em 65, faz um bom tempo, né? O primeiro time do interior a ser campeão estadual. Venceu a segunda divisão estadual em novembro de 2012. Então, também, assim, faz um bom tempo que não tem um título. De primeira grandeza faz muito mais tempo, né? O Anápolis, a gente citou, né, no episódio passado, que é um time que muitas vezes, há muito sucesso, ficou à margem do Anapolina, da Anapolina, né? Disputou a Série B. E agora chegou até a Série B e se manter por questões mais políticas, digamos, enquanto o Anápolis ficou à margem, agora se recoloca, né, como principal equipe da cidade, né, conseguiu o primeiro acesso da cidade também, mas também é um time que tem essa pressão, né, não vai ter, tem um título, mas um título que o título de primeira grandeza da equipe foi, muitos não viram, né, muitos que vão para a partida agora não viram esse título, então também é uma pressão para cima da equipe, né, que pelo menos tem a vantagem, né? E essa vantagem conta muito, né, numa final de Série D. Eu ia perguntar também agora para você justamente sobre o Anápolis, né? Porque é um time que também não vem voando, sobrando como vinham outros adversários que chegaram ao mata-mata e não chegaram tão longe contra o Anápolis. E eu acho que por mais que haja alguma pressão na Arena de Pernambuco, o Anápolis acho que vem cascudo por conta da classificação contra o Maringá, né? Que além de ter uma torcida imensa lotando o Willie Davis na segunda partida da semifinal, que o Anápolis venceu nos pênaltis, estava enfrentando, né, Felipe, fora de casa, um time que era a melhor campanha dessa Série D de 2024.
O Anápolis teve cenários adversos já, né? Principalmente contra o Iguatu, fora de casa também, que a torcida também apareceu bem. Do Maringá, a mesma coisa, né? E, como eu falei, o Anápolis, pelo menos ao meu ver, era a quarta força da semifinal. O Maringá era bem favorito para conquistar essa vaga na decisão. Acabou que 2 empates, né? O Maringá não conseguiu converter a chance na primeira partida em gols, e acabou que o Anápolis conseguiu empatar e depois segurou o empate aqui em Maringá, né? E acaba que chega nessa final com muita confiança, né? Com muita determinação. É um time que, como você citou, não demonstrou um futebol tão agradável assim, tanto que se a gente se lembrar, contra o Itabuna no jogo de volta, foi muito bem, mas a vitória com o Cianorte fora de casa foi por 2 erros da equipe adversária, né? 2 erros bizarros da zaga, que acabou que deu a vantagem para o Anápolis. Depois foram apenas empates, né? Então, um time que se mostrou muito copeiro na competição e agora conseguiu uma boa vitória, um desempenho muito bom também, apesar desses sustos que levou, apesar desse desequilíbrio que algumas vezes apresentou em relação ao Retrô, que foi melhor em algum momento da partida. Mas o Retrô agora tem o Anápolis agora tem essa vantagem tem essa vantagem agora para cuidar e ter um bom desempenho, dar confiança para a equipe para conseguir manter esse resultado. Espero um Anápolis muito parecido com o que fez em Maringá, contra o Maringá, apesar de contra o Maringá ter um início muito bom, conseguiu as chances logo no início da partida, mas depois guardou o território para não tomar gols e levou a decisão para os pênaltis. Assim, ficou bem satisfeito com essa decisão. Nesse caso, né, se levar apenas um gol não fizer, a decisão vai para os pênaltis, mas eu espero uma postura de postura defensiva assim, da equipe, que aposta nos contra-ataques, principalmente com esse que eu falei, né, Ariel, Matheus Lagoa, que vão dar velocidade para a equipe conseguir chegar bem ao ataque, na decisão ofensiva bem rápida, já que o Retrô deve ter a bola, deve ocupar o espaço para tentar fazer o resultado e levar a decisão pelo menos para os pênaltis. Pois é, então a gente vai agora vamos esperar, né, o que é que vai acontecer nesse segundo jogo. A partida de volta entre Anápolis e Retrô acontece no próximo domingo, né, dia 29, 5 da tarde, na Arena de Pernambuco, onde a gente vai ter a definição de fato de quem vai levantar a taça de campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente vai para um intervalo bem rapidinho, e aí quando a gente voltar, é hora da gente se prejudicar, né, que vamos aí escolher a seleção dos 11 melhores jogadores dos dois times e também quem é o melhor treinador entre Retrô e Anápolis para fazer a nossa seleção da decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. Já já a gente volta. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta agora com a segunda parte do quarta categoria. Falamos já sobre a primeira partida da decisão da Série D, que foi vencida pelo Anápolis por 2-1 contra o Retrô. Jogo realizado no interior de Goiás. O segundo jogo, né, vai ser no próximo domingo à tarde, 5 da tarde, na Arena de Pernambuco, onde teremos a decisão de quem fica com o troféu de campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente está de volta aqui na tela do nosso futebol, né? Também estamos no YouTube, no Spotify. E mais uma vez a gente pede, né, para vocês que estão acompanhando, que sigam a gente no @pcategoria no Instagram e também lá no Threads, se inscreva no nosso canal, no podcast Quarta Categoria lá no YouTube, compartilhe os episódios, que isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre a quarta divisão nacional. E já adiantando, né, que passado o episódio da semana que vem, que a gente vai tratar do título, né, do campeão da Série D, seguiremos mais para frente também ainda trazendo alguns conteúdos especiais, como as entrevistas com os treinadores que subiram, com os 4 treinadores que subiram de divisão, como a gente já vem fazendo
desde 2020, a tradição do quarta categoria. Agora é hora do nosso alto prejuízo, né? Como é dito pelo meu amigo Diego Marques, apresentador do Nosso Futebol, porque a gente vai escolher a seleção dos finalistas da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer aí um cara a cara dos 11 jogadores de cada time, além do treinador, para fazer a equipe que seria ideal para nós, claro, do quarta categoria. E a gente começa por dois caras que garantiram Retrô e Anápolis na grande decisão. De um lado, Darley, o herói improvável, né, que saiu da reserva da Fênix para vencer 4 decisões por pênaltis. Do outro, o goleiro Wellerson, que colocou o Galo da Comarca na final depois dos pênaltis contra o Maringá e que também é um jogador bastante querido por lá, né, porque ele já passou dos 60 jogos com a camisa da equipe do interior de Goiás. Para vocês, e aí eu quero argumentos, quero todos os fatos que vocês puderem elencar para dizer quem leva melhor entre o Wellerson e Darley. É até injusto falar isso, mas porque de fato o Wellerson foi muito bem na Série D, está muito bem na Série D, mas eu acho essa decisão até certo ponto fácil pelo histórico do Darley no mata-mata, né? Isso contribui muito para a minha escolha dele, porque de fato ele foi vital para o chegar até essa decisão, né? Se a gente for ver o Anápolis consegue passar 2 vezes sem disputa de pênaltis, e não, o Retrô não, passou todas as decisões por pênaltis, né? E o Darley foi peça-chave para isso, né? Então, é ruim falar que é uma decisão fácil, porque o Wellerson foi muito bem, né? É um jogador que merece todo destaque, mas de fato o Darley é candidato até a craque da Série D, se a gente for pensar, pelo que vem fazendo na competição nesse mata-mata, principalmente, já que ele não começou como titular, né? Mas o mata-mata ele cresceu absurdamente. Assino embaixo e assim, como o Felipe falou, o mata-mata fala por si só, né? 4 decisões de... Assim, o Wellerson, grande goleiro do lado do Anápolis, também fez uma Série D espetacular, mas se talvez se não tivesse o Darley, poderia ser candidato também a ser o craque do campeonato, mas o Darley está na competição e faz uma grande Série D, um grande mata-mata e não tem como ser outro. É o Darley. Pois é, né? Então, Darley fica aí escolhido para a seleção do quarta categoria dos finalistas aí da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, o goleiro, acho que não tem como negar, né? Um personagem imprescindível não só para o acesso, mas como essa disputa de título aí do Retrô, que vai para tentar seu primeiro título na história, não só o primeiro título nacional, mas para o primeiro título na história. Também temos um confronto de gerações na lateral direita. De um lado, Totti, 33 anos, passagens por ABC, Botafogo da Paraíba, Salgueiro, Santa Cruz e Brusque. E do outro lado, Rubinho, com só 21 anos, chegou no Anápolis vindo do Porto Vitória, do Espírito Santo, para tomar a vaga na lateral direita e se tornar peça muito importante aí nessa chegada à decisão da equipe do Anápolis. Rubinho é um rapaz muito jovem, né? Apenas 21 anos. Não teve uma participação tão destacada assim pelo Porto Vitória, acabou sendo encontrado pelo Anápolis, vai fazendo uma boa Série D, mas nessa aí eu fico com o Totti também, não só pelo fator experiência, mas também por participação, né? Autor já de 3 assistências na Série D, inclusive em jogos decisivos, como foi contra o Manauara, teve boa participação na fase de grupos, né, com 2 assistências em jogos importantes. Então, dessa aí eu fico com o Totti. Eu também fico com o Totti pela consistência na competição, né? Ele não jogou a partida de ida da final, da decisão, porque estava suspenso, deve voltar no lugar do Alex Reinaldo, que também foi muito bem na competição. O Anápolis, né, até o início o lateral direito titular, digamos, do Anápolis, por boa parte da competição foi o Breno Santos, e o Rubinho acabou assumindo mais nessa reta final, né? Mas então por isso também vou no Totti. Pois bem, Totti é o lateral direito da nossa seleção. O Retrô vai levando até o momento por 2-0 sobre o Anápolis na escolha da nossa seleção da final da Série D. Para o miolo de zaga, o xerife Luizão, de 34 anos, ex-Londrina, Portuguesa e futebol do Vietnã, representa o Anápolis. E tem como adversário para essa seleção o Michel Beneck, que subiu com o Campinense na Série C de 2021
e que desde o ano passado está no Retrô. Michel Beneck tem 25 anos. O Michel assumiu mais a vaga de titular quando o Dankler saiu, né? O Dankler conseguiu acesso e acabou que seguiu acho que foi para o Vila Nova, se não estou enganado. E o Luizão é o capitão da equipe, né? Muito consistente, conseguiu levar essa experiência para dentro de campo e se mostra muito seguro na zaga do Anápolis. Eu voto vai nele. O Michel Beneck acabou de assumir a defesa, né? Com a saída do Duncan, como o Felipe falou, né? Então, poucos jogos ainda desde a saída dele. Tem apenas 3 jogos nesse mata-mata, né? Que foi o jogo de volta da semifinal, os 2 jogos, na verdade, da semifinal, esse primeiro da final. Há pouco insumo aí para até avaliar o Michel Beneck, né? Perdão. Já o Luizão é um zagueiro experiente, está desde o início da competição, tá liderando essa defesa do Anápolis, que também é bastante consistente. Então eu voto também no Luizão. Luizão, primeiro jogador do Anápolis a pintar na nossa seleção da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos agora escolher o seu parceiro de zaga, né? Na famosa quarta zaga. A disputa fica agora entre... vamos lá. Na quarta zaga tem o Matheus Vinícius, 25 anos, que chegou do Varginha para ganhar a vaga na zaga do Anápolis. Ele também já passou pelo futebol da Coreia do Sul. E em um clube tão jovem como o Retrô, as 3 temporadas do Guilherme Paraíba por lá acabam tornando quase que uma referência, né, da equipe da Fênix, ele que também já passou pelo CSA e também pelo Mirassol. Aí também vai entrar não só o fator experiência, mas também o fator disciplina, né? Matheus Vinícius, embora esteja fazendo um grande mata-mata, mas também é um jogador que acaba tomando alguns cartões amarelos, né, durante a competição, e o Guilherme Paraíba passou por esse mata-mata quase que invicto, né? Apenas um cartão amarelo, liderando a defesa do Retrô em jogos muito difíceis durante o mata-mata, né? Tanto que foi 4 decisões de pênaltis nessa trajetória. Então eu vou de Guilherme Paraíba. Eu assino embaixo que o Marcos citou, né? O Guilherme Paraíba talvez seja um dos grandes zagueiros da Série D. Né? Eu coloco ali junto com os jogadores do Maringá, né? Que apesar que não chegou na final, mas fizeram uma grande Série D também. O Guilherme Paraíba foi mais consistente na competição também. É meu voto. O Guilherme Paraíba vai para a quarta zaga e, assim como alguns outros jogadores do Retrô que a gente vai citar daqui a pouquinho, eu acho que é um jogador que também tem nível para jogar uma Série C, Série B, assim, sem tanta dificuldade assim. É realmente um excelente zagueiro, o Guilherme Paraíba, que está aí na sua 3ª temporada pelo Retrô. Agora a gente vai para uma disputa um pouco mais peculiar, né? Porque os times jogam em esquemas diferentes, mas a gente tentou adaptar para não ficar muito desigual a disputa. E o zagueiro pela esquerda, Leonan, de 25 anos, já passou pelo Fortaleza e é um jogador de confiança do técnico Itamar Schulli pelo lado do Retrô, e terá como adversário o Igor Souza, que teve uma passagem não tão boa pelo Botafogo da Paraíba, né, no começo dessa temporada de 2024, mas chegou para se firmar ali entre os defensores da equipe do Anápolis dentro dessa Série C. Da Série D, na verdade. Essa disputa chega a ser injusta, né? Porque é um lateral contra um zagueiro, né? Eu vou acabar botando no lateral por ser lateral, né? Apesar dessa falha que teve, né, na partida de ida, né? Acabou que o gol saiu para o lado dele e ele perdeu a bola, o Leonan. Vem também sendo bem consistente para a equipe do Retrô. Então meu voto vai muito mais por ele ser lateral do que o companheiro dele é zagueiro, né? Então, para manter uma coerência na seleção, eu vou de Leonan. Eu estava levantando até algumas informações aqui. O Igor Souza não só é zagueiro, mas também, se eu não me engano, ele é destro, né? E aí está num duelo aí com o lateral esquerdo, né? A gente tratando sobre o lateral esquerdo. E fora que também a gente está falando do Leonan, que é um jogador que também é multifuncional, joga como meia esquerda também. Então, nessa aí, apesar também da falha na partida de ida que decretou a vitória dos Anápolis, né? Nessa aí eu fico com o Leonan também. O Leonan fica com a vaga na lateral esquerda da nossa seleção dos finalistas, né, da Série D do Campeonato Brasileiro, e agora
temos a linha de defesa formada, né? Já com Darley, Totti, Luizão, Guilherme Paraíba e Leonan. Só o Luizão, até o momento, representando a equipe do Anápolis. E agora a gente vai para o meio-campo, né? No meio-campo é de duas das revelações da Série D, inclusive. Ambos com 22 anos, de um lado formado na base do clube, Alencar é um dos pilares do Retrô. Do outro lado, Kevin, cria do América Mineiro, fez até gol na primeira partida da final. Vamos ver se isso aí vai pesar para o voto de vocês. E eu quero saber aí da dupla, né, do Felipe e do Marcos, quem fica aí na vaga de primeiro volante, né? Se fica o Kevin ou se fica o Alencar. Essa é uma decisão difícil. Os dois têm boas participações nessa Série D, né? Ambos atuaram também não só fazendo bons jogos tecnicamente, mas também participações decisivas, né? O Kevin tem um gol e uma assistência nessa Série D. O Alencar tem 2 gols marcados, inclusive um golaço contra o Manauara no jogo de ida lá das oitavas de final. Eu vou ficar com o Alencar nessa, porque achou o futebol dele um pouco mais vistoso do que o Kevin, mas são 2 grandes jogadores, 2 grandes revelações dessa Série D. Inclusive, se tivesse um prêmio de revelação, os dois estariam brigando fatalmente. São 2 grandes meio-campos. Mas nessa aí eu tô um pé à frente aí para dar um voto no Alencar do que no do Kevin. Essa, para mim, é a disputa mais difícil, né? A mais equilibrada. Não tem uma igual a essa. A gente já viu que a gente vai ver ainda nesse cara a cara, nesse confronto, nesse X1, digamos. Queria muito votar no Kevin, mas eu também vou votar no Alencar, pela participação mais efetiva que eu vi durante a competição na equipe do Retrô do que o Kevin no Anápolis, apesar que defensivamente o Kevin destacou muito na competição, o Alencar destacou mais, não só pela questão defensiva, mas também para aparecer muito bem no ataque, então eu vou de Alencar. Eles poderiam jogar juntos, inclusive, né? Exato. Uma boa equipe de volantes. Exatamente, poderiam jogar juntos, né? O Alencar se destaca também pela ajuda que ele dá ao ataque, mais do que o Kevin. Então, são 2 jogadores de 22 anos, né? Como a gente já trouxe. Então, é bom que times aí de Série B, Série A, inclusive do Campeonato Brasileiro, abram o olho, porque nesse futebol brasileiro agora que só traz gente de fora, né? Com cofres cheios, ainda tem muita gente boa sendo revelada por aqui. E o Alencar já está no Retrô há algum tempo, teve uma passagem pelo Paysandu ano passado, na campanha do acesso do Papão na Série C do Campeonato Brasileiro. Então é um jogador que também já vem se provando aí em outros clubes. O segundo volante da nossa seleção tem um pouco mais de experiência, com 29 anos e passado no Londrina, CSA e Santa Cruz, sendo formado pelo Grêmio. Denilson, que também joga de zagueiro, comanda o meio-campo da Fênix. E ele vai disputar a vaga com Magno, de 31 anos, que teve uma longa história no Bangu e também passou por equipes como Misto, Pouso Alegre, Patrocinense, entre outros clubes. O Kevin e o Magno fazem uma dupla muito boa, né? Muito consistente. Eu vejo mais consistência na Série D do Magno do que do Denilson. Então, por isso, meu voto vai nele. Eu acho que ele foi muito mais importante para o Anápolis do que o Denilson para o Retrô. O Denilson muitas vezes também não joga de volante, né? Eu falo que o esquema muitas vezes ele vai mais para a ponta para fazer ali uma função diferente. O Magno não, ele é meio que o regente do começo das jogadas do Anápolis, né? Então por essa questão, pelo bom passe que ele tem também, eu vou de Magno. Eu acho que nessa aí eu vou deixar pro nosso âncora desempatável. Nessa eu vou votar no Denilson, até muito pelo fator de ser um atleta multifuncional em campo, podendo atuar tanto na linha de defesa quanto no meio campo. Foi uma peça importante para a campanha do Retrô, embora o Magno também tenha feito uma grande Série D. Então, né, nessa aí eu voto no Denilson. Como a gente já tem o Alencar, que é um jogador que é volante, que se destaca também pela participação ofensiva, né? Então vou manter, acho que o mesmo critério, né? Vou colocar o Magno também nessa, porque é aquele jogador que, muitas vezes ele é o termômetro, né, do Anápolis. A bola sempre passa por ele, e aí ele decide quando acelerar, quando dar uma segurada na jogada, quando precisa cadenciar um pouco mais o jogo.
Então, acho que as características são parecidas e complementares do Alencar com a do Magno para formar esse meio-campo titular da nossa seleção dos finalistas da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Agora a gente vai para os meias, né? Porque nesse entra e sai de treinador do Anápolis na Série D, né, quem tem vaga cativa no time é o Matheus Lagoa, ex-campinense, Novo Hamburgo, 15 de Piracicaba, e que hoje está com 28 anos. Só que o páreo dele é duro, até por ser outra gratíssima revelação da Série D do Campeonato Brasileiro, porque com 17 anos e formado na base do clube, né, o Diego Guerra realmente chega conseguindo a vaga de titular em um time que tem investimento, que tem medalhões, mas ele acabou se firmando por ali como um dos jogadores mais consistentes da Fênix dentro dessa Série D. É interessante que o Diego Guerra, ele, como você falou, revelado pelo clube, surge como um fruto de um trabalho longo, né? De uma estrutura montada ao longo dos anos aí pela equipe da Fênix, pela diretoria, todo o investimento feito para que o clube não seja só não só cresça no futebol profissional, mas também forme jogadores, né? E o Diego Guerra surge nessa Série D sendo um símbolo disso, fazendo uma grande competição, conquistando vaga de titular, né? Só que nessa aí eu fico com o Matheus Lagoa, porque ele teve participação muito mais efetiva nessa campanha, né? Durante o mata-mata, participou de gols importantes durante a competição e é um jogador tecnicamente também muito bom. Então dessa vez o voto que até então meus votos estavam tudo ficando com o Retrô, agora vai para Anápolis. Eu também vou de Matheus Lagoa, né, para essa questão. É um jogador, talvez junto com o Ariel, mais importantes do Anápolis ofensivamente. Né? Ele foi mais importância para o Anápolis do que o Diego Guerra para o Retrô. O Diego Guerra tem tudo para ser esse fator decisivo, esse fator importante para o futuro do Retrô, caso ele continue, claro, um jogador jovem que pode destacar já vem se destacando, pode destacar mais ainda na Série C e galgar coisas maiores. Mas o Matheus Lagoas, de fato, foi muito vital para o ataque da equipe, é muito mais participativo do que vem o seu Diego Guerra, então meu voto também vai para o Matheus Lagoa. Chegamos a 3 nomes já no meio-campo, né, da nossa seleção dos finalistas da Série D do Campeonato Brasileiro. Alencar, Magno e Matheus Lagoa, até agora bem dividido, né? O Alencar do Retrô, Magno e Matheus Lagoa da equipe do Anápolis. E agora a gente vai para o nosso pensador. Nas últimas 3 temporadas, Hadley tem feito o time do Retrô girar ao seu entorno, né? Um jogador que é um meia, mas que também pode jogar como ponta e que eu acho, assim como eu falei do Guilherme Paraíba, é um jogador que muito time da Série B não tem. Pelo lado do Anápolis, o representante na disputa é Jonathan Cardoso, ex-Marília, Manaus, jogou a Série C de 2022 pela Aparecidense, passou também no Vila Nova e tem vasto currículo, um currículo de respeito aí para brigar por essa vaga no meio-campo com o Hadley. A Série D do Hadley, eu acho que já teve melhores, assim, mas foi muito boa assim mesmo. Mas no ano passado, por exemplo, foi melhor do que essa. Hoje, desse ano, ele foi muito mais coadjuvante, né, ali para o mascote, para o Fernandinho. Mas nesse embate, para mim, tem uma vantagem, não vou falar considerável, mas há uma vantagem para o Hadley em relação ao Jonathan Cardoso. Né? Me parece melhor do que o adversário, movimenta muito bem o meio-campo, pode jogar em várias posições, não só no ataque, mas também no meio-campo. Então, meu voto vai no Hadley. Por algum momento eu pensei até votar no Jonathan Cardoso, porque ele apareceu em momentos muito decisivos dessa campanha na Série D, né? Inclusive marcando gols importantes aí contra o Maringá na fase anterior e também contra o Iguatu na disputa pelo acesso, né? Só que não dá para negar que o Hadley é um indivíduo ali no meio campo do Retrô que tá firme ali na posição há anos, né? Já no comando da organização do meio-campo da equipe pernambucana, né? É um dos ídolos do clube e apesar de estar fazendo uma série um pouco mais discreta do que a do ano passado, ele ainda é uma figura muito importante. Então o meu voto também vai para o Hadley. Acho que muito desse... Pode falar, Felipe. O Hadley no ano passado, ele entrou na
seleção da Série D que a gente montou na Série Z, né? Essa Série Z. Ele não chegando nas quartas de final, né? Não chegou nas quartas de final, conseguiu entrar mesmo assim na seleção, porque realmente foi muito bem no ano passado. Você tem bem acima da média aí. Talvez essa temporada mais apagada dele na Série D seja muito porque apareceram outros jogadores para dividir a responsabilidade, né? Tava tudo muito nas costas dele na temporada passada e até na anterior também, porque é um jogador que tem realmente muita qualidade e que se destaca aí na disputa de uma Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente tem agora o meio-campo fechado, né? A gente tem na seleção até agora no gol o Darley, Totti na lateral direita, Luizão e Guilherme Paraíba na dupla de zaga, o Leonan na lateral esquerda. Alencar e Magno fazem a dupla de volantes e na armação das jogadas, Matheus Lagoa e Hadley. E agora a gente vai para o ataque, né? Júnior Fialho foi uma das últimas contratações do retorno para a Série D, após chegar do futebol do Vietnã, mas ele também já tinha passado no clube no ano passado, e sem uma carreira de tanto destaque assim, de clubes de camisas muito pesadas, ele até chamou atenção ao ganhar a vaga que era do Fernandinho, né? O Fernandinho se machucou, né? Uma lesão até um pouco mais grave, que ele até atuou no mata-mata do acesso com essa lesão e parou depois, porque não dava mais para jogar. E o Júnior Fialho foi escolhido aí pelo Itamachule para ser titular no primeiro jogo da decisão. E enquanto isso, o Ariel vinha sendo pouco utilizado no São José, rebaixado na Série C, e agora vai voltar para a Série C, sendo uma peça fundamental, importante no acesso do Anápolis, tendo contribuído aí nessa reta final com 1 gol e 4 assistências para a equipe do Galo da Comarca. Edson falou tudo, né? São dois jogadores que chegaram para esse mata-mata, né? O Júnior Fialho um pouco mais recente, né? Ainda não teve tempo para dar sua contribuição de uma forma mais efetiva, enquanto o Ariel já participou de vários momentos decisivos desse mata-mata, deu 2 assistências, uma em cada jogo do mata-mata do acesso contra o Iguatu, marcou o gol contra o Cianorte, que definiu a classificação da equipe goiana contra os paranaenses, contribuiu na classificação contra o Itabuna, deu assistência também contra o Retrô na final. Então não tem como escolher outro, é o Ariel mesmo. A gente fala do Darley, né, que tem um impacto muito grande no Retrô, né, defensivamente principalmente, obviamente, né, porque ele é goleiro, mas o impacto, no mata-mata, o Ariel, ele, no caso, ele chegou, né, no clube, o impacto dele foi muito grande ofensivamente, né, como vocês citaram, então não tem como ser diferente. Ariel, tranquilamente nesse confronto, porque o Júnior Fialho tem apenas 3 jogos, chegou agora. Então, há uma disparidade, sim, nesse caso. O Ariel, o desempenho dele é vital para a equipe do Anápolis. Pois bem, então, Ariel é o primeiro jogador que a gente tem agora no ataque da nossa seleção da Série D do Campeonato Brasileiro. E vamos ver, né, quem vai ser agora o jogador que vai dividir com ele essa responsabilidade pelos gols também, com o Ariel pelos gols, né? E quem no comando do ataque, o Anápolis não vai poder contar com o Gonzalo, né, que vinha sendo titular, porque ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo, não joga o segundo jogo das finais. Mas o substituto dele tem um vasto currículo e muita experiência para assumir essa responsabilidade. Com 39 anos, Marcão contribuiu com 11 gols para a campanha do Galo da Comarca em todo o ano de 2024, não só na Série D. Ele tem passagens por Remo, Brasiliense, Caxias e outros clubes aí também de maior expressão. Enquanto isso, do lado do Retrô, desde 2022, Franklin Mascote é o dono do ataque, e entre idas e vindas, né? Como ele já passou pelo Brusque e também pelo futebol da Coreia do Sul. Aos 28 anos agora, ele não decolou, como parecia há alguns anos que ele teria um nível um pouco maior, mas ainda também, na minha opinião, é um atacante que tem nível para jogar uma série C, Série B do Campeonato Brasileiro, mas enquanto isso vai marcando gols importantes pelo Retrô. É interessante, né, porque a gente tem ali o Marcão, né, aqueles famosos aqueles, né, o Marcão não é titular do time, chegou a ter esse titular, mas o Gonzalo assumiu a posição. Do lado do Retrô, né, a gente não tem o Fernandinho, que está machucado, mas a gente tem Jonas, Romulo, o Jean também está machucado, não aparece nessa seleção, nesse time titular do Retrô, né. O Mascote fez uma grande primeira fase, conseguiu manter ali um bom desempenho no mata-mata. Não sei se vai ser tão polêmico assim, mas eu vou na capacidade de definição do Marcão ainda que ele oferece para a equipe do Anápolis, mesmo quando entra no decorrer da partida, né? Então, para mim, não sei se é
controverso, mas para mim é o Marcão nessa disputa ainda. Bom, são dois atletas que participaram de forma decisiva nessa Série D, né? O Marcão marcou 5 gols, né? Marcão marcou, né? Ótimo. O Mascote tem 8 gols nessa Série D. Só que o Marcão tem uma questão também que ele não só contribui com gols, mas também com assistências. É o jogador que mais, se eu não me engano, é o jogador que mais deu assistências nesse time do Anápolis. 5 também. Então ele participou de 10 gols. E se contar a roubada de bola do jogo da decisão, então são 6 assistências. Né? Então, acho que essa partida de ida demonstrou muito a importância do Marcão para o time. Não só contribuir com gols, mas também fazendo pivô, deixando companheiros na cara do gol, atuando até defensivamente, marcando a saída de bola, roubando bola na área do adversário e criando situações de perigo. Né? Então, vejo o Marcão mais completo nesse duelo com o Mascote, embora o Mascote também seja um grande jogador e também tem uma história aí no Retrô, né? Muito bem, acho que até fico surpreso com essa escolha. Acho que são dois atacantes de altíssimo nível, apesar do Marcão já estar mais para o fim da carreira do que para o começo e não ter sido titular assim. O Marcão fica com a vaga no lugar do Franklin Mascote, que também, assim como o Hadley, já teve outras temporadas nas quais ele chamou mais atenção do que nessa pela equipe do Retrô. E agora a gente vai decidir quem é que vai comandar essa seleção, né? Porque, de um lado, em sua primeira experiência como treinador efetivo e que veio em meio ao acaso, né? Ângelo Luiz assumiu, ele que tem 52 anos, né? Assumiu o Anápolis como terceiro treinador na Série D, ali na segunda fase, entre o primeiro e o segundo jogo, depois do time perder para o Itabuna, quando o Emerson Maria acabou sendo demitido depois de perder na Bahia. Do outro lado, muita vivência e experiência no futebol, né? Mas em uma situação que também é pouco comum. Depois de agradar esse ano, Itamar Schuller renovou o contrato com Santa Cruz para 2025. Não dá para dizer que renovou oficialmente, né? Mas ele deixou aquele contratinho de gaveta, deu a palavra que vai voltar para lá no ano que vem e foi, entre aspas, cedido ao Retrô para comandar o time na Série D. Uma vaga que o próprio Santa Cruz tentou muito, né? Jogar essa Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. E o Itamar Schuller não só subiu o Retrô para a Série C, como também pode ficar com a taça de campeão. E, inclusive, Itamar Schuller já deu entrevista, já garantindo que vai honrar com sua palavra e vai voltar para a Cobra Coral em 2025. E a gente já está sabendo por aqui, né, que quem vai ser o treinador do Retrô em 2025, a gente imagina que também na Série C do Campeonato Brasileiro, é o Dico Ulen, que foi vice-campeão pernambucano em 2022 e 2023, comandando aí a Fênix no Campeonato Pernambucano. Ele vai retornar, ele estava sendo procurado pelo Campinense, da Paraíba, e rejeitou essa proposta porque recebeu a situação de voltar para o Retrô. Mas quem fica aí, o Ângelo Luiz ou o Itamar Schuller vai comandar essa seleção, a nossa seleção dos finalistas da Série D? Se eu não me engano, é meu voto primeiro, né? Ai. Nessa aí eu vou ficar com a novidade. Embora o Retrô de Itamar Schuller tenha superado muitos obstáculos, né, superado traumas, né, com 4 decisões de pênalti seguidas, eu também levo muito em conta o que acontece durante aqueles 90 minutos. Né? Além embora a decisão de pênaltis faça parte dessa história do Retrô, muito bem contada por sinal, e comandada pelo Itamar Schuller, mas eu vejo que o Anápolis teve mais consistência no seu acesso, né? Conquistando acesso na maior parte das vezes dentro dos 90 minutos, fazendo partidas muito interessantes, e ainda por cima tem um fator que até o Felipe mencionou, que a gente viu o Anápolis dentro desses 4 times que subiram, talvez como a quarta força, né? E fazer um time que leva um pouco esse status aí, né, entre os 4 que subiram, tem uma campanha em alguns momentos bastante consistentes e também ter esse lado copeiro, passando por instabilidades e superando elas, né,
torna o trabalho do Ângelo Luiz, eu acho, um pouco mais completo do que o do Itamar Schulli, embora sejam 2 trabalhos espetaculares, né? E outra, né? Como eu falei no início do episódio, né, são 8 jogos de invencibilidade do Anápolis do Ângelo Luiz, né? Está 8 jogos, embora sejam 5 empates, você está 8 jogos invicto, não é fácil. Eu vou no contraponto, né? A primeira fase do Anápolis foi mais tranquila do que o do Retrô, mas o Ângelo Luiz não estava no Anápolis naquele momento, né? O Itamar Schulli teve aí os seus percalços, mas não teve sustos, digamos, tão grandes assim, né? Claro que quando a primeira fase rolava, a gente tinha algumas dúvidas que não engranava daquela maneira que deveria engrenar pelo investimento que tem, mas ele conseguiu aí se manter no G4 pelo menos, teve ali um susto bem inicial mesmo, e depois o mata-mata foi muito uma prova de fogo para a equipe, né? Teve bons jogos contra o Manauara, contra o Brasiliense, contra o Brasiliense a equipe adversária teve chance também de fazer um empate na Arena Pernambuco, mas pela continuidade do trabalho, meu voto vai no Itamar Schulli. Eu voto no Itamar porque eu acho que, conhecendo o perfil do treinador, inclusive, né? Aqueles momentos que na primeira fase parecia que o Retrô sequer ia se classificar, certamente serviram como combustível para ele motivar e fazer com que os jogadores não se desacreditassem deles próprios nunca, né? E isso acabou sendo fundamental para que chegassem nos pênaltis, conhecendo o histórico do Retrô, que deveria ter algo diferente nessa temporada para superar aí momentos mais decisivos, momentos mais delicados. E eu acho que se não fosse a experiência que o Itamar Schulli tem na carreira, o Retrô dificilmente conseguiria com outro treinador, com o próprio Dico Uller, por exemplo, que vai voltar, que já esteve por lá, dificilmente eu imagino que conseguiria superar esse tipo de adversidade. E olha que eu voto sendo um treinador crítico ferrenho do Itamar Schulli, que é um treinador que o estilo de jogo dele há bastante tempo não me agrada mais. O Itamar Schulli comanda a nossa seleção da Série D do Campeonato Brasileiro, e a gente vai ver como é que ficou, né? Os 11 jogadores escolhidos e também agora com o treinador. Vamos botar na tela aí que agora a nossa seleção tem o Darley do Retrô, Totti do Retrô, Luizão do Anápolis, Guilherme Paraíba do Retrô e o Leonan também do Retrô. Esses são os nossos jogadores da linha defensiva. No meio-campo, Alencar do Retrô, Magno e Matheus Lagoa do Anápolis e Hadsley do Retrô. No ataque, todo do Anápolis. Ariel e Marcão formam a dupla de ataque do time que seria dirigido pelo Itamar Schulli, técnico do Retrô. Então, é essa a nossa seleção dos finalistas da Série D do Campeonato Brasileiro. Todo mundo que discordar, fique à vontade para deixar nos comentários aí do nosso YouTube, mande aí nas nossas redes sociais no @pcategoria. Malhe a gente bastante. E visto essa superioridade do Retrô na competição, acho que é até menor do que a gente imaginava de um primeiro momento, né? Mas está aí a nossa seleção. E com ela a gente vai encerrando essa edição 133 do quarta categoria, deixando espaço para vocês fazerem aí as suas considerações finais, Felipe e Marcos. Acho que a minha consideração final é bem simples, né? Que a gente tenha uma grande final, que tenhamos um bom jogo de volta, né? Assim como foi a primeira partida, também foi um bom jogo. Geralmente vem sendo as finais vêm sendo muito bem disputadas, né? Não tem uma pressão tão grande como a pressão do acesso. Então, que isso se mantenha a partida de volta lá na Arena Pernambuco, que a gente tenha um bom jogo. Quem sabe disputa de pênaltis, né? Já que é bem característica das suas equipes, né? É algo que pode acontecer, é bem real que possa acontecer novamente, mas que a gente tenha um jogo bom, também emocionante, né? Isso que a gente espera dessa nova definição, dessa quinta temporada, desse quinto time que a gente vai acompanhar pelo quarta categoria campeão da Série D. Primeiramente, agradecer por mais um episódio de quarta categoria. E meu destaque final vai ficar uma curiosidade aí, né? Tivemos 7 times que venceram o jogo de ida e foram campeões, né, na história da Série D. 5 deles venceram o jogo em casa na partida de ida. Né? Tivemos Tupi em 2011 contra o Santa Cruz, Botafogo de Ribeirão Preto contra o River em 2015, Ferroviário em 2018 contra o 13, não, na verdade foram 4. Ferroviário em 2018 contra o 13 e o América de Natal em 2022 contra o Pouso Alegre. Os 4 venceram o jogo de ida em casa. E 2 times foram campeões tendo perdido o jogo de ida. Foi o São Raimundo
do Pará em 2009, contra o Macaé, e o Botafogo da Paraíba em 2013 contra o Juventude. Todos os dois perderam o jogo fora de casa na partida de ida. E só 2 vezes o título foi decidido em pênaltis, né? Foi o Tombense em 2014 contra o Brasil de Pelotas e o Brusque em 2019 contra o Manaus. Agora teremos Anápolis e Retrô contando uma nova história e trazendo uma nova estatística aí para a competição. Rapidinho para a gente encerrar, quem vai ser campeão, Retrô ou Anápolis? Eu vou de Anápolis. Eu vou de Anápolis. Eu vou de Retrô. E assim a gente encerra essa edição do Quarta Categoria. E na semana que vem a gente estará de volta, trazendo aí tudo sobre a grande decisão e também a seleção da Série D do Campeonato Brasileiro. Todo mundo com papel e caneta na mão aí, porque para anotar a nossa seleção dos 11 melhores, não só das finais, né? Mas agora também de toda a Série D do Campeonato Brasileiro, desde que ela começou com 64 clubes. E você acompanhou tudo desde então aqui no Quarta Categoria. Então, semana que vem a gente volta. Um abraço e até a próxima.